tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre canos, ok? O pessoal tem comentado bastante sobre o tratamento que a gente faz aí em coroa, na culatra, dentro do cano também, né? O que a gente pode fazer para melhorar os nossos disparos, né? Sendo que todos esses componentes do cano, esses elementos do cano, essas câmaras, elas influenciam diretamente no formato do projétil e também na trajetória do projétil, né? Quando o projétil tem o último contato com essa raia, com uma das raias, que não é o que deve acontecer, ele acaba desviando a trajetória, né? Se nós tivermos então um coroamento totalmente uniforme, né? Sem que tenha algum ressalto, alguma rebarba, ou o deslocamento do eixo, né, desse círculo, que é a coroa em si, a gente vai ter então uma trajetória sem influência, né, na saída do cano. Outra questão, dependendo aí da qualidade da raia, ela vai marcar mais ou menos o chumbo, fazendo com que essa marcação, né, sofra influência com um atrito no ar, ok? Então, assim, a qualidade do cano está ligada diretamente a esses fatores. E eu quero, nesse primeiro vídeo, nós vamos dividir esse conteúdo aqui em 3 vídeos, né? Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma verificação em alguns canos que eu tenho aqui. E a gente vai estar mostrando um pouco sobre a raia, né? Sobre como funciona internamente dentro do cano. Sobre essas câmeras, né? Câmera de culatra, a câmera da coroa e a câmera interna do raiamento, ok? Preparei aqui um boroscópio para a gente estar fazendo essa verificação. O primeiro cano aqui em questão é um cano realmente blank, né, como se fala, né? Porque ele é um cano que, veja, não tem culatra, não tem coroa, né? Não tem nem direção aqui pré-definida, porque ele é um cano sem choke. O que é um cano com choke ou sem choke? Vamos pegar aqui um cano que já está pronto. Esse cano eu tenho a culatra, né, onde entra o projétil. No caso de airgun, a gente tem um ponto de entrada do ar aqui que a gente chama de furo do transfer port, e até uma distância aqui, dependendo da fabricação, né, alguns milímetros para frente do transfer port, começa a raia, né? Então, um ponto importantíssimo nessa câmera é esse início da raia, né? Como aqui, posteriormente, depois de fazer todas as furações e a preparação para a entrada dos O-rings aqui, a gente acaba refurando dentro para que o ferrolho não encoste, né, no cano quando a gente está empurrando o chumbo para seu ponto de repouso. E essa furação acaba deixando muitas rebarbas nas raias. Então, a importância de a gente fazer esse desbaste nas raias, né, nessa entrada do chumbo, e o seu devido polimento, né? Em seguida a gente tem aí toda a trajetória do chumbo dentro do cano, né, que é a parte do raiamento propriamente dito, onde o chumbo ele já inicia fazendo um giro, acelerando e girando, determinado pelo ângulo da raia. E ele continua fazendo esse percurso e fazendo esse giro até chegar no choke, projetada e desenvolvida principalmente para chumbos pellets, aonde ele acaba fechando um pouco o diâmetro desse cano internamente, e assim ele padroniza o chumbo, né? Então é um momento que o chumbo ele passa de um diâmetro para um diâmetro menor, fechando ainda assim a sua saia, né, e padronizando esses chumbos. Também nesse momento, né, apesar de eu ter mais atrito no cano nesse momento, fazendo com que eu desacelere o projétil, eu acabo tendo menos espaço de escape do ar, né?
quando eu atinjo o choke, fazendo com que eu ainda acelere mais, apesar do atrito maior no cano. E eu acabo ganhando, entre aspas, né, depende muito de vários outros fatores, velocidade nesse momento. Então, qual que é a função do choke mount? Padronizar o chumbo e, consequentemente, pelo fato de eu estancar mais a passagem do ar nesse momento, eu acabo ganhando um pouco de velocidade. Se tudo estiver perfeito aí, né? São nesse perímetro todo, nesse trajeto todo, que para nós é apenas um instante, mas aqui acontece muita coisa, né? Enquanto eu abro a válvula disparadora, quanto tempo ela fica aberta, né? Qual que é o tamanho do meu power pleno, que é uma pré-câmara, né? Porque isso determina o quão constante é esse momento, né? Se eu não tenho pré-câmara, eu tenho um disparo aí de, vamos dizer, 130 bar, mas logo em seguida essa pressão cai. Então quando o chumbo chega no shock mount, ele acaba desacelerando ao invés de acelerar, né? Então é uma complexidade sem tamanho aí todo esse processo. E por último a gente tem a câmara da coroa, como a gente chama aí, né? Que é o final do nosso raiamento. Esse final do nosso raiamento ele tem que ser muito perfeito. Aí que tá, eu acho que a maior parte da precisão das carabinas, ela está ligada diretamente à coroa. O pessoal fala muito de coroa, né? Porque realmente é um componente muito importante. Tanto ela tem que estar reta, ou seja, nenhuma raia pode ultrapassar a distância da outra, né? Como final de raiamento. Quanto essas raias, esse final de raiamento, eles têm que estar totalmente polido, né? Sem nenhuma rebarba também. Porque quando o chumbo chega nesse final do raiamento, ele pode sofrer uma interferência, né? Qualquer rebarba que esteja sobrando, ele vai desviar o chumbo, fazendo com que a gente não tenha precisão no cano, né? Um simples detalhe que influencia muito. Então, pessoal, aqui a gente começa com um cano blank, totalmente blank, né? Ele não tem culatra, não tem coroa. E ele é totalmente liso internamente aqui, né? Há alguns tipos de carabinas aí, principalmente algumas mais antigas, que usam tipo de cano dessa forma assim, né? Que disparam projéteis tipo esfera, por exemplo. Ok? Mas esse cano aqui, a intenção dele é a gente construir uma raia nesse cano, ok? A gente vai fazer um vídeo sobre essa loucura aí também. E vamos testar aí no final para ver como fica. Então esse é o primeiro cano que a gente mostra aqui, que ele tem uma parede totalmente lisa. Notem um detalhe aqui, ele tem algumas deformidades aqui, se a gente for ver, né? Tem algumas oxidações nesse cano que são mínimas mesmo. Porém, essa câmera ela amplia demais, né? Essa seção onde a gente está passando aqui. Então faz com que qualquer detalhe fique muito grotesco, muito grande, tá? Então esse é o primeiro cano, só para demonstrar aí um cano totalmente blank, né? Pronto para preparar. O segundo cano em questão é um cano Fiora. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente vai começar a fazer vídeos utilizando esse Air Stripper. Qual que é a função desse componente? Vejam que lá na ponta dele tem uma peça de latão que ela tem a função de dispersar o ar, né? Tudo que sobra de ar na ponta do cano, ele joga para fora e deixa passar somente o projétil, né? Para que a gente não tenha influência da sobra de ar na ponta do cano, desviando o disparo. Ok? A gente vai estar demonstrando melhor essa ferramenta aqui em outro vídeo. E o primeiro cano aqui com raia,
é o cano da Fiora de 480 milímetros, ok? Vamos começar a examinar esse cara aqui. Então nós temos aqui em primeiro momento a nossa culatra. Deixa eu pegar aqui o nosso transfer port. Esse aqui é o nosso transfer port, no caso, né? Esse aqui é um transfer port que veio usinado originalmente pela PCP Custom, né? Que essa aqui é é um cano original da PCP Urco 3 Bullpup, certo? Entrada do transfer port. E aqui começa a brincadeira, né? Aqui começa as raias. Eu já fiz esse cano aqui, inclusive ele veio com bastante problema, inclusive que o furo do transfer port veio sobrando uma rebarba enorme aqui que tirava pedaço do chumbo. Então eu fiz todo esse polimento, né? Essa parte que é mais importante. Essa câmera, antes do início da raia, ela não chega a encostar no chumbo. Porém é importante que ela esteja, né, plenamente polida, sem rebarbas, principalmente aqui, ó, no furo do transfer. Aqui a gente começa com as raias, e essa entrada da raia ela não pode ter nenhum tipo de rebarba, porque ela vai acabar marcando o chumbo. O ideal nos canos que eu faço usinagem, para mim, né, eu faço isso como um hobby, então não faço esse tipo de trabalho para terceiros, né? Eu não inicio a raia antes do transfer, né? Porque imagina, se aqui tem raia, quer dizer que essa espessura já está menor que a espessura do chumbo. Então quando eu passo o chumbo aqui pelo furo do transfer, eu acabo tirando pedaços do chumbo, né? Não é uma regra, mas pode acontecer. Então esse início da raia tem que estar muito bem polido. E aqui a gente já começa com as raias, né? Esse aqui é o padrão da raia. Note que temos alguns probleminhas assim, né? Tem alguns defeitos nos cortes das raias, o que acaba interferindo no formato do chumbo, né? Então esse cano aqui é um cano que a gente vai fazer um trabalho nele aí bem bacana, quero ver como que vai ficar. De brunimento desse cano, ok? E a gente vai ver aí o antes e o depois. Vou até ir mais além aqui um pouco para a gente ter esse registro, para depois a gente poder fazer um comparativo aí. Esse é o padrão desse primeiro cano em questão. E a gente vai para o segundo cano. Também um cano Fiora, só que de 600 milímetros, ok? Esse cano também já veio usinado. Vamos achar aqui o transfer. Aqui está o transfer port, no mesmo padrão, ó, gente. Então assim, a raia inicia antes do transfer port, ou não tão antes aqui, nesse caso até um pouco melhor, né? Se eu não me engano, esse cano eu acabei passando uma ferramenta. E aqui a gente inicia as raias, ok? Então, não pode ter rebarba. Novamente vou fixar um ponto aqui, né? Que os detalhes aqui eles ficam muito grotescos, muito grandes, mas na realidade não é assim, ok? Que a câmera amplia muito mesmo, ok? E em seguida a gente já tem aqui as raias, né? Esses são os padrões das raias desse cano. Notem aqui os detalhes, né? Tem alguns defeitos nesse cano aqui, né? Nessas raias. Porém, assim, gente, na prática, vejam os vídeos desse cano de 600 milímetros da Fiora no canal. E assim, tanto com pellets em 50 metros que a gente fez, né? A longa distâncias ele não foi tão bem com pellets.
Mas assim, a 70 metros com chumbo slug, o melhor agrupamento que eu fiz até hoje. Foi com esse cano aqui. Tá certo? Imagine fazendo um brunimento nesse cano, como que ele fica, né? Vamos para o nosso quarto cano aqui, que é o terceiro cano com raia. Esse cano é um cano da M22, né? A gente tem aqui o anel O-ring, né? No kit da Urco 3, a gente tem uma anilha de latão aqui no início, né? E logo em seguida o anel O-ring, que faz o aperto aqui para vedar o ferrolho, né? Quando a agulha, no caso, quando ela empurra o chumbo aqui para dentro. Aqui a gente tem a câmara da culatra. Deixa eu achar o transfer aqui nesse caso. Esse transfer, ele já é um transfer aí com 5 milímetros, se eu não me engano. Ou é 5 ou é 4 milímetros. Eu vou confirmar aqui. Ele já é um transfer considerado de alto fluxo, né? E aqui a gente inicia as raias. Olha o padrão dessa raia, gente. Essa é a raia da Artemis, ok? Nem vou falar da M22. Tem outro cano aqui, que é o cano da PR900W. É o mesmo padrão, ok? É o mesmo padrão, olha só. Ele é lisinho, lisinho. Sem nenhuma rebarba, sem nenhum defeito. Certo, isso só a nível de registro, tá, gente? Porque assim, comparando com o cano da Fiore, eu não consegui ainda chegar na precisão do cano da Fiore com esse cano da M22. Já vi vários comentários aqui, o pessoal coloca, ele precisa de um slug de pelo menos 25 grains. Ele não vai bem com slug curto. E vários outros comentários aí. Porém, com o pellet, ele se saiu melhor que o cano da Fiora, né, a longa distância. Tem suas particularidades aí pra gente conseguir botar um slug nele, né? A gente continua tentando aí. E quero deixar aqui registrado também o tal do chumbamento que o pessoal fala, né? Eu vou virar ele aqui, porque isso acontece mais aqui na parte do choke, no caso com canos com choke, né? Onde a gente tem uma redução no diâmetro nesse perímetro do cano. Aqui está a nossa coroa. Como eu falei, essa câmera ela amplia bastante, então a gente vê todo e qualquer defeitinho que pode ter, né? De uma forma que monstruosa. Mas de qualquer forma eu vou fazer um polimento nessa coroa para ver o que a gente consegue, né? Se vai fazer alguma diferença ou não. Indo mais para frente aqui, quando a gente começa a notar um chumbamento, né? Pedaços de chumbo aqui, é onde inicia o nosso choke. Aqui já temos alguns pedaços de chumbo, né? E é onde a gente vai fazer uma boa limpeza. Esse chumbamento interfere bastante na precisão do cano também. Ok, esse é o cano da Artemis, né? Cano espetacular. E por último aqui eu quero mostrar o cano LW, né? A mesma coisa, só que esse cano a gente acabou fazendo
coroa, uma culatra aqui, o transfer port dessa culatra, ela é de alto fluxo, né? Então, em vez de um furo único, a gente tem 4 furos. E em cima desses furos a gente tem um rebaixo aqui para que aconteça a passagem do ar e seja distribuído entre os 4 furos, né? Qual que é a finalidade disso? Tem um chumbo aqui, já fiz algumas imagens dele para mostrar. E quando a gente pretende ter um maior fluxo de ar num cano, como por exemplo esse da M22, que a gente fez um furo aí de 5 milímetros, no momento da entrada do chumbo no cano, esse chumbo ele pode se alojar dentro parte dele, né, se alojar dentro desse furo do cano, furo do transfer, e deformar muito esse chumbo. E você acaba não notando. E quando você faz os disparos, né, um disparo vai para um lado, um disparo vai para o outro, você não sabe o que está acontecendo. É porque você já deformou o chumbo na entrada do cano. Então, a intenção desse tipo de usinagem para alto fluxo no cano é que você tenha furos pequenos, vários furos pequenos, que deixam passar a mesma quantidade de ar de um grande furo, por exemplo, de 5 milímetros, porém você não tem essa cavidade onde você vai acabar perdendo o chumbo, né? Então essa é a grande finalidade. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, da mesma forma aqui a gente tem a porquinha aqui que esse cano também estava no kit Urco, o O-ring de vedação, a câmera aqui está a câmera da culatra, né? E os furos do transfer. Algumas deformidades aqui. Logo em seguida a gente inicia as raias aqui, ó. Olha o polimento, né? Onde eu dei um trato aqui e ficou bem polidinho esse chanfro aqui, onde inicia as raias, né? E olha o padrão do cano. Vou fazer de novo aqui pela coroa já, né? Olha o padrão do cano da LW. Deixa eu baixar um pouco a luz aqui porque ele reflete muito e a gente quase não consegue ver, né? Mas olha o padrão, ele é totalmente liso, né? São 6 raias, né, nesse caso, cano de raias poligonais, e ela polidinha aí fica muito lindo, né? Veja o padrão, não tem nem como isso marcar o chumbo, até porque as cavidades, né, a altura da raia ele é muito raso, as cavidades desse tipo de raiamento, ele é muito baixo e faz com que a gente não marque o chumbo, né? Tá, já vou deixar aqui também a imagem de cada tipo de marcação no chumbo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse é o padrão aí do cano LW, ok? Totalmente polido, sem nenhuma rebarba, totalmente liso. E é aí que tá a grande diferença, né? Só que um cano desse não vai fazer milagre sozinho, tem todos os outros componentes que dependem aí para que a gente tenha uma boa precisão nos disparos. Ok, pessoal? Essa é a primeira parte do vídeo aí. A gente mostrou algumas particularidades dos canos, né? Falamos um pouco aí sobre a funcionalidade de cada elemento do cano, né? Cada câmara do cano. E como eu falei, vamos dividir em 3 partes. A segunda parte aí a gente vai fazer o brunimento de desses canos da Fiora, e vamos fazer um antes e o depois. E na terceira parte a gente vai fazer culatra e coroa na prática aí, e vamos estar mostrando aí como que eu faço isso em casa, né, com ferramentas
totalmente manuais aí, e que você pode fazer na sua casa para estar melhorando a qualidade do seu cano, se for o caso, né? Se for o caso de seu cano ter um problema de culatra e um problema de coroa, você conseguir identificar e conseguir fazer essa melhoria e ter bons resultados aí, ok? Ficamos por aí, um forte abraço, deixa aquele like, né? Se inscreva no nosso canal, dá aquela força para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse. Até mais!